Bem-vindo ao Voz do Cosmos, esse programa, esse ambiente de conversa, de partilha, em- onde nós podemos conhecer as pessoas que fazem ciência na área da astronomia, astrofísica, ciências do espaço aqui em Portugal. E a gente tem uma oportunidade de saber um pouco sobre carreira, claro que investigação e como que se combina todas essas variantes dentro da vida do investigador, que é uma pessoa comum, assim como eu e você, entre aspas, comum, que faz uma coisa especial, mas que também passa por dificuldades e escolhas e tudo mais. No episódio de hoje, temos uma visita ilustre. Nosso convidado fez então licenciatura na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, lugar onde também fez mestrado. Depois foi fazer o seu doutoramento no Reino Unido e hoje é professor, investigador na Faculdade de Ciências e é um prazer tê-lo aqui, o José Afonso. Seja bem-vindo, Afonso. Obrigado, Davi, obrigado. Olha, para já eu preciso fazer já aquela pergunta, mesmo profunda, que é quando que nasce essa vontade de investigar o universo? É mesmo na infância, um pouquinho mais velho? Como é que é isso? Certo. Não, foi bastante cedo. Eu recordo-me obviamente, enquanto criança, ir com os meus pais para a terra do meu pai, Idanha Nova, na Beira Baixa. E obviamente é um local espetacular para olhar o céu. E na altura eu lembro-me de olhar o céu. Não fiquei fascinado nessa altura, creio eu. O momento que faz o clique para mim tem a ver com um livro, Os Segredos do Universo, acho que era algo assim, que era um livro das seleções do Reader's Digest, Uhum. que tinha uma compilação de coisas sobre a natureza, que era a natureza terrestre, biologia, os animais, as plantas que existem na Terra, mas tinha um último capítulo que falava sobre o céu. E nesse capítulo tinha um mapa do céu. E para mim foi assim, uma descoberta, olhar para aquelas estrelas todas etiquetadas, não é? Com o seu nome, com as constelações, e depois olhar para o céu, a partir da minha casa, em Lisboa, e tentar descobrir quais eram aquelas estrelas e saber um bocadinho mais sobre elas. Isso foi aquilo que, digamos, definiu aquilo que eu depois quereria fazer no futuro. Estamos a falar de que idade, mais ou menos? Talvez 7, 8 anos, Mesmo novinho. e pronto, e comecei a olhar para estas estrelas e a atração foi tão grande, olhar para elas e perceber, por exemplo, que a luz que elas tinham emitido tinha viajado dezenas ou centenas de anos até chegar até aos meus olhos, Uhum. imaginar aquilo que estava no universo, aquilo que está no universo. Durante todo o ensino básico e secundário, as escolhas que tive que fazer nem sempre foram alinhadas com este desejo de Uhum. conhecer mais sobre o universo. Lembro que no nono ano escolhi economia, porque era muito importante as questões financeiras, não é? Portanto, trabalhávamos para ter um emprego no futuro que desse muita recompensa financeira, talvez mais do que aquilo que valorizássemos mais essa parte do que fazer coisas que queríamos mesmo. Talvez eu não soubesse o que queria. Mas depois, no décimo, onde já havia uma escolha também para as disciplinas que iríamos ter, eu lembro-me de ter dito, não, mas eu quero a física, também à custa de umas Olimpíadas da Física que tive já no nono ano. Ah, ok. E houve de facto uma participação numas Olimpíadas de Física que me agradaram muito, correram muito bem a nível da escola. Depois passámos a uma fase distrital onde não correu nada bem, Ok. mas a experiência foi tão boa que de algum modo eu queria continuar a aprender Física. E portanto isso transportou-se para o 10º e 11º ano. Perceber nessa altura que estudar o universo não era uma coisa que estava fora do alcance de uma criança, de um aluno, de um jovem, perceber, ou se calhar julgar perceber, que um estudo desses tinha que ser feito fora do país,
porque diziam-me os meus professores, mas isso não se faz em Portugal, não se faz em Portugal. E na altura não estavam muito errados. Quer dizer, já se fazia em Portugal, mas era de facto uma comunidade muito pequena. E depois tentar perceber, ok, então mas onde é que eu faço? Ainda andar a descobrir fora do país onde é que se poderia fazer astronomia, astrofísica. E, portanto, era muito novo. E, obviamente, era um mundo gigantesco. Lembro-me de ver coisas nos Estados Unidos, era sempre a coisa da NASA, não é? Mas depois, no 12º, de facto, houve ali um evento que foi ter tido contacto com professores do ensino superior que estavam muito mais próximos da astronomia. E, portanto, entrei em contacto com professores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que estavam nesse momento a fazer o doutoramento nos Estados Unidos, e comecei a perceber que as coisas em Portugal estavam a mudar. Portanto, estávamos no fim da década de 80, princípios da década de 90, e de facto o ambiente em Portugal para a astronomia estava de facto a mudar. No início da década de 90, Portugal junta-se ao Observatório Europeu do Sul e à Agência Espacial Europeia. Ou pelo menos há um pré-acordo de adesão que depois se viria a concretizar nos anos 2000, no início dos anos 2000. Mas de facto as pessoas estavam nesse momento a ser formadas, ou começavam a ser formadas, para a astronomia em Portugal. E portanto eu de súbito apercebi-me, mas é possível fazê-lo e é possível fazer um curso de ensino superior que me abra as portas para o estudo do universo em Portugal. Estaria sempre relacionado com a física, que alinhava-se um pouco com a minha experiência no 10º ano, 11º, de gostar também da física, mas, portanto, abrir a física para o universo, a astrofísica. E, portanto, aí segui por um curso de física e, ao mesmo tempo, comecei a descobrir aquilo que era possível fazer para o estudo do universo. Formação de estrelas, primeiro, perceber que eu queria estudar coisas ainda mais distantes do que as estrelas na nossa galáxia, estudar outras galáxias. E, portanto, passo o ensino superior a estudar física, mas a perceber aquilo que eu queria depois estudar a seguir à licenciatura. E, portanto, depois aí passo para um mestrado ainda em Portugal, mas depois o doutoramento já feito fora do país, e depois, após o doutoramento, ainda com algumas experiências internacionais, mas depois voltei a Portugal para continuar a fazer a astronomia, e hoje podemos dizer que a astronomia é uma área de futuro em Portugal, de presente em Portugal, mas também de futuro, e que os jovens que querem estudar a astrofísica hoje em dia podem fazê-lo, quer com uma carreira inteira em Portugal, quer com uma carreira internacional também, mas sabendo que em Portugal é um dos atores neste mundo de investigação do universo, de exploração do universo, e percebermos um bocadinho o grão de areia que nós somos. Não é? É muito importante ouvir isso que você disse, porque conecta diretamente, é a continuação da conversa que tivemos com o João Linhon, que ele fala um pouco dessa transição de que Portugal não tinha astronomia, e ele foi um dos que foram lá para fora buscar esse conhecimento e trazer de volta. E o Afonso pega, digamos assim, essa boleia, né, esse caminho, e a história continua, né? Então, e hoje o Afonso já tem alunos que já são investigadores, que já têm boas posições, e é sempre interessante pensar, para mim, que a relação entre as pessoas e os caminhos pessoais que vão moldando, de certa forma, as escolhas. Então, imagino que o que o Afonso investigou no mestrado, imagino que devia ser na área de estrelas, com Jung. Foi. E no doutoramento a área se manteve-se? Não, mudou. Portanto, na licenciatura, de facto, mesmo antes de entrar para a universidade, o professor João Lino foi uma das primeiras pessoas com quem eu contactei, e apercebi-me que estava a surgir a astronomia moderna em Portugal. E depois, durante toda a licenciatura, mantive o contacto e até algum trabalho inicial com o professor João Lino, e depois no mestrado fiz o meu trabalho com ele em formação de estrelas. Ok. E nesse momento, digamos,
há sempre uma definição daquilo que vem a seguir, o que é que se segue num doutoramento. Um doutoramento é verdadeiramente o primeiro ponto em que mostramos ser capazes de investigar por nós próprios. Só um parênteses rápido. No mestrado, o Yun mencionou que levava alunos para o Chile. Sim. Chegou a ser um desses? Cheguei. Ainda na licenciatura, na parte final da licenciatura, foi obviamente, uma das experiências que transformam, não é? Sabemos mais ou menos, ou julgamos saber como é que um astrónomo, um astrofísico estuda, como é que investiga. A parte de ir ao telescópio e recolher os dados é fascinante. Porque na astronomia os telescópios hoje em dia não estão nas cidades, não é? Fogem às cidades, fogem aos centros populacionais e, portanto, estão no meio do deserto. E uma viagem para o meio do deserto, para estar uma semana, para observar algo que está a milhares de anos-luz de distância, ou milhares de milhões de anos-luz de distância, é de facto algo fascinante. Não só é único, porque não é algo que no nosso dia-a-dia costumamos fazer, não é? Podemos gostar de fazer viagens para sítios remotos, mas os sítios remotos são remotos, não é? Portanto, é difícil fazer estas viagens. Mas também estamos depois a tentar perceber algo de uma entidade do universo que nos ultrapassa completamente, não é? Portanto, nós saímos fora do nosso sentido de senso comum. E, portanto, transforma-se quase numa experiência filosófica. E é todo o envolvimento numa destas viagens para recolher alguns dados que depois passamos semanas ou meses a analisar, a tentar perceber aquilo que observamos, é fascinante. E, portanto, eu sim, fui uma das gerações que foi, em particular com o professor João Lino, para fazer observações. Essas observações ajudaram-me a perceber também que eu queria ser parte daquele processo. Uma das perguntas que muitos dos estudantes se coloca é: se queremos estudar o universo, o que é que vamos fazer? Estudamos as equações, estilo Einstein, não é? As equações do universo e percebemos através das equações de teoria, A parte teórica, sim. ou fazemos observações? E muitas vezes não percebemos a diferença entre as duas. E obviamente, embora haja diferenças, há também muita sobreposição. Mas as observações não são apenas observações. Podemos julgar, isto é espreitar pelo telescópio. Nada mais afastado da realidade. Na realidade, não espreitamos pelo telescópio. O telescópio recolhe a luz e depois passa para um instrumento que é muito mais eficiente do que nós, não é? Um CCD, uma câmara. E nós, basicamente, estamos a comandar o telescópio. Mas muito mais do que isso, nós precisamos saber a tecnologia que está envolvida. E como é que o telescópio vai funcionar? Como é que o telescópio pode ser usado para responder às perguntas que nós colocamos sobre o universo? E, portanto, há uma parte tecnológica super fascinante. Há exemplos impressionantes. Por exemplo, uma coisa que nem tem a ver com a minha área, mas que eu acho que é muito exemplificativo. Claro. Nós, hoje em dia, não temos ainda telescópios. Bem, já começamos a ter. Mas imaginemos há 10 ou 15 anos atrás, os telescópios, quer em terra, quer em órbita ou fora da órbita terrestre, não estavam preparados, otimizados para observar coisas como, por exemplo, uma atmosfera de um planeta fora do sistema solar, de um exoplaneta. Então poder-se-ia dizer, jamais vamos observar uma coisa destas. Ora, o que é impressionante é que as pessoas começam a pensar como usar a tecnologia que está disponível, e há uns anos, até pessoas do nosso país, em Portugal, detectam pela primeira vez sinais provenientes de uma atmosfera de um exoplaneta, utilizando um telescópio que não foi construído para esse fim. Outro exemplo, a imagem de um buraco negro. A primeira imagem que surge em 2019, diga-se, para ser mais correto, a imagem da vizinhança de um buraco negro, era algo que era da área da ficção científica. Jamais poderíamos obter a imagem da vizinhança de um buraco negro. Teríamos que ir lá, não é? Teríamos que ter viagens interestelares para poder
chegar próximo a um buraco negro e tirar uma fotografia daquela vizinhança. Pois, de facto, astrofísicos que há 20, 30 anos começaram a pensar neste problema e começaram a perceber que com a tecnologia já existente, embora fosse muito difícil, e em geral estas coisas são muito difíceis, mas é possível, seria possível fazer a imagem de um buraco negro. E em 2019, após alguns anos de tentativa e erro, de melhoria dos processos, consegue-se fazer uma imagem, que agora todos devem conhecer, a primeira imagem da vizinhança de um buraco negro. Novamente, os telescópios que estão a ser usados são, acima de tudo, o suprassumo tecnológico da humanidade, e às vezes nem são o suprassumo tecnológico, mas são algo que nós podemos estudar e perceber como utilizar, mesmo para fazer observações que nunca foram feitas antes. E obviamente temos muitos telescópios onde estamos também a trabalhar e a desenvolver com objetivos que não são possíveis hoje, e portanto a aventura tecnológica continua, mas esta parte da observação relacionada com a tecnologia foi algo que na altura também me atraiu imenso. Eu quero estar envolvido não só no conhecimento daquilo que é o universo, e o universo às mais altas, às maiores escalas, mas também perceber a tecnologia que nós temos disponível para o fazer e, se possível, usar essa tecnologia de formas inovadoras. E, portanto, tive que fazer uma escolha nessa altura, portanto, algo mais teórico, mais ligado às equações, ou algo mais observacional, e aí para mim já começava a dizer, e só na licenciatura e no mestrado percebi isto, muito mais ligado também à tecnologia, e eu decidi por essa área. Ok. E portanto, aí novamente uma escolha daquilo que é depois a atividade de um astrónomo. E hoje posso dizer, mesmo seguindo a parte mais observacional, a parte teórica não é esquecida. Todas as observações têm de ser enquadradas no modelo do universo que é dado pela parte teórica. Claro. Portanto, posso não desenvolver a parte teórica, mas estou no dia-a-dia a testar a parte teórica e a também tentar perceber o que é a parte teórica e como a utilizar. E então, no doutoramento, trabalhou com o que especificamente? Seria que tipo de fenômeno ou objeto do universo? Galáxias. Galáxias com formação estelar, e muitas vezes com formação estelar explosiva. A nossa galáxia forma estrelas, formou o nosso Sol há mais de 5 mil milhões de anos, mas está sempre a formar milhões e milhões de estrelas em grandes nuvens de gás. E podemos dizer que a nossa galáxia forma estrelas a uma taxa média de uma estrela tipo Sol por ano, ou poucas estrelas tipo Sol por ano. Nós sabemos que há galáxias que formam estrelas a taxas muito superiores. 100 vezes superiores, 1000 vezes superior a esta. E quando fiz o doutoramento, uma das coisas que estava a perceber era que, em particular em radioastronomia, portanto, ao observar o universo com radiotelescópios, começava a ser possível nós observarmos em muito maior detalhe as galáxias que estão pelo resto do universo e, em particular, perceber as características da formação estelar que elas possuem. As radiofrequências aqui tinham uma vantagem, é que esta emissão em radiofrequências ultrapassa qualquer nuvem de poeira que exista na galáxia. E as galáxias são muito ricas em poeira e, portanto, nós tínhamos, e ainda temos hoje em dia, uma dificuldade muito grande em perceber o detalhe daquilo que se passa dentro das galáxias. Portanto, a poeira absorve aquilo que nós vemos com os nossos olhos e é difícil perceber então o que se passa dentro de uma galáxia rica em poeira. E, portanto, os radiotelescópios forneciam uma possibilidade de perceber muito melhor isto que é chave para a evolução de uma galáxia, que é a formação de estrelas nessa galáxia. E, portanto, comecei a trabalhar com um radiotelescópio na Austrália, o Australia Telescope Compact Array, que estava nessa altura a fazer levantamentos muito sensíveis do céu visível a partir do hemisfério sul. E, portanto, envolvi-me muito com o processamento
de imagens, de dados em radioastronomia, tentar perceber o que são essas galáxias que aparecem nessas imagens de rádio, e isso levou-me a ajudar a perceber um pouco mais o que é a evolução das galáxias em termos da taxa de formação de estrelas. Portanto, isso no doutoramento. Posteriormente ao doutoramento, desviei-me um bocadinho do fenómeno de formação de estrelas, porque entretanto percebi-me também que havia um fenómeno igualmente chave para a evolução das galáxias, que é o fenómeno de núcleo galáctico ativo. Muitas galáxias no seu centro têm um buraco negro gigantesco. A tal imagem do buraco negro é um destes buracos negros, que parece estar ligado à própria formação da galáxia. E as galáxias passam, ao longo da sua vida, não só por eventos de formação estelar mais ou menos intensos, mas também por fases em que o buraco negro no seu centro parece estar mais ativo. Portanto, engole mais material, e parte desse material não é de facto engolido, mas é ejetado para distâncias muito grandes, mesmo para fora da galáxia. E isso é não só fundamental para perceber como uma galáxia evolui, mas também muitas vezes para perceber como é que a envolvente dessa galáxia, os enxames onde elas estão, evoluem também. Porque este fenómeno pode também influenciar o resto da evolução à volta da galáxia. E então, enquanto estava no doutoramento no Reino Unido, agora uma coisa mais, talvez menos científica. Como é que foi essa experiência? Foi sozinho? Já tinha amigos lá ou não? A língua já dominava? Ou foi tudo assim mesmo, plug and play? Ok, tá tudo fluido. Como é que foi essa experiência internacional? Foi muito interessante. Fui sozinho. Entrei em contacto com um professor do Imperial College, na Universidade de Londres, que se mostrou disposto a ser o meu supervisor. E, de facto, na primeira ida lá, aquilo que me foi oferecido para doutoramento foi muito mais teórico do que aquilo que eu, naquela altura, já queria. Tratava-se de modelos de poeira dentro das galáxias, tentar perceber. Havia muitas observações de infravermelho, com satélites de infravermelho, na altura, e, portanto, tratava-se de uma área também muito interessante, mas muito mais ligada aos modelos da distribuição de poeira na própria galáxia. E na altura, após essa minha primeira visita, ainda antes do doutoramento, lembro-me de ter ficado um pouco apreensivo. Mas eu queria muito mais usar os telescópios, eu quero usar a tecnologia. E nessa altura, aquele professor com quem eu iria trabalhar foi também muito aberto e disse: mas nós temos aqui outras pessoas no departamento, fala com as outras pessoas, vê o que é que elas têm. E entrei em contacto com aquele que depois viria a ser o meu supervisor mais direto no doutoramento, um docente, Baram Mobashir, iraniano, Olha que só. estava em Londres nessa altura, e que era absolutamente espantoso em termos das observações que fazia. Portanto, nessa primeira entrevista, digamos, quando eu fui falar com ele, ele disse: mas estás interessado em observações? Não há problema nenhum, eu tenho aqui muitas. E abre-me uma gaveta da sua secretária que estava cheia de cassetes. As cassetes eram o meio de guardar os dados na altura, de cassetes com observações de telescópios no Havaí, que tem dos maiores telescópios do mundo também. Mas, portanto, No infravermelho esse? Infravermelho e óptico. Ok. O Baram tinha um problema, que era, ele conseguia demasiadas observações, envolvia-se em ciência de ponta e, portanto, conseguia muitas observações, muitas mais do que as que conseguia analisar. E, portanto, tinha ali logo um projeto para mim. E, portanto, eu disse ao meu primeiro proposto supervisor: eu de facto encontrei aqui um projeto que me agrada mais, eu vou trabalhar com ele. E assim foi. E, portanto, no primeiro ano comecei com este projeto. Esse projeto levava, portanto, inicialmente tinha aquelas observações no infravermelho e óptico, com os telescópios do Havaí, mas estava a ser desenvolvido também em radiofrequências com os telescópios
na Austrália. E essas observações iriam ser feitas naquela altura. Portanto, eu poucos meses depois de começar o doutoramento, viajo para a Austrália para fazer as observações e para começar a processar os dados. Ao fim do primeiro Uma ano. viagem longa, né? É uma viagem muito longa, e muito diferente também. Mas nessa altura eu já tinha ido ao Chile, que é um bocadinho mais curto. Já essa estava viagem. treinado, mais ou menos, de aguentar muito tempo. Mas são, obviamente, experiências únicas, que depois se tornam mais repetitivas, se calhar. Mas, portanto, no primeiro ano do doutoramento, há de facto aqui uma mudança, que é o meu supervisor arranja emprego nos Estados Unidos. No primeiro ano do doutoramento? No fim do primeiro ano, no fim do meu primeiro ano de doutoramento. Então. E, portanto, havia ali logo... Eu gostava de Londres, tinha ido para Londres porque também me atraía Londres. Estava relativamente perto de Portugal também, queria manter-me perto da família. E de súbito vejo-me com uma nova decisão. Então, mas agora o que é que eu faço? Vou com ele para os Estados Unidos, aí com observações que seriam muito mais ligadas ao telescópio espacial Hubble. Okay. Ele ia trabalhar com dados do telescópio espacial Hubble. Ou então não, ou então fico aqui, porque havia um ambiente que conseguiria apoiar-me também em Londres, embora o meu supervisor então estivesse à distância. Curiosamente, a preparação que eu já tinha tido em Portugal era muito boa, e hoje continua a ser também muito boa, e portanto no fim do mestrado nós na realidade estamos com ferramentas, com competências que permitem fazer aquilo que eu fiz na altura, que foi dizer, não, eu mantenho-me em Londres, vamos trabalhar à distância, eu sinto que já estou com alguma independência, que obviamente é o objetivo no final do doutoramento, e portanto eu mantenho-me aqui, continuamos a trabalhar em conjunto, embora o Barham vá estar nos Estados Unidos, mas eu mantenho-me aqui, pronto, vou continuar. E portanto fiquei novamente sozinho, mas a trabalhar num sítio fantástico e num local também fantástico. E acho que não me arrependo de ter ficado muito isolado, ou aparentemente isolado. O trabalho correu bastante bem até ao final do doutoramento e, portanto, tudo ótimo, tudo sem qualquer problema. Boa. Uma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Então, o Afonso falou desse professor iraniano que se mostrou disponível e no meio do caminho, imagino que outras pessoas foram se mostrando disponíveis e foram contactos sendo estabelecidos. Eu sou um pouco suspeito de dizer, o Afonso é meu supervisor de doutoramento e eu sei que o Afonso é conhecido por ser uma pessoa generosa, no sentido de fazer o máximo que pode para poder ajudar os outros. E hoje, com as diversas atividades que eu sei que o Afonso tem, então, investigação, é professor, é também agora um dos diretores da Faculdade de Ciências e é também o presidente da Sociedade Portuguesa de Astronomia, o atual presidente. Ao final das contas, está o tempo todo a lidar com pessoas diferentes, perfis diferentes, e tem que saber gerir um pouco essa parte que talvez os livros de física não prepararam muito bem, que é a matéria humana. Sim. Né? Então, como que é para o Afonso ter esses, digamos, tentáculos em lugares diferentes, com pessoas diferentes, e então desde o, não sei, do ministro X ao aluno jovem que ainda... Porque eu sei que o Afonso também, além de tudo isso, às vezes eu vou chatear lá na porta e tá a conversar com um aluno da licenciatura, ou às vezes está a falar com um representante internacional. Como que é essa componente humana, assim? É única e é talvez uma das coisas que nos apercebemos que é mais importante. E aí, talvez até em algo que o Davi não referiu, mas que eu refiro por ser também para mim transformadora, que foi a fase do Instituto.
da formação de um novo Instituto de Astrofísica há 10 anos, e depois a coordenação desse instituto, e estamos a falar de cerca de 70 pessoas, entre investigadores e estudantes de doutoramento, muito mais estudantes de mestrado e licenciatura, e portanto tentar dinamizar, construir, desenvolver um instituto que pudesse, acima de tudo, ser não só uma casa de ciência que produz ciência do mais avançado que existe no mundo, mas também um sítio que possa ser uma oportunidade para todas estas pessoas e que se possa transformar, e que se pudesse transformar num polo que abrisse portas e janelas para investigadores a partir de estudantes. Portanto, estudantes, depois pós-docs, investigadores, porque eu acho que isso é fundamental. Em primeiro lugar, responder àquilo que são os desejos das pessoas. Estamos a falar a nível profissional, mas vai muito para além disso, não é? Quando escolhemos uma profissão porque nos diz algo, porque é aquilo que nós queremos fazer, estamos também a apostar em algo que nos vai realizar ao longo de uma vida, muitas vezes. E, portanto, é fundamental termos estruturas de apoio que nos permitam, acima de tudo, encontrar as oportunidades de progredir neste sonho. Portanto, a nossa vida é um sonho, tentamos que seja o mais de maior sucesso, mas o sucesso significa estarmos bem com esse sonho, sentirmos que estamos a fazer aquilo que queremos e que há uma progressão. É muito importante isso que o Afonso está a falar, porque hoje em dia, eu diria que as pessoas remetem ao sucesso financeiro apenas. É claro, é importante, eu não estou tirar que não, mas não é só, né? Existem outras componentes que tornam a coisa mais plena, né? Eu diria assim. Eu acho que nem sequer é um elemento. Deve ser algo que vem por agregação. Não creio que exista um futuro agradável, portanto, o sonho não pode ser concretizado quando vamos fazer algo que não gostamos, mas que nos dá muito dinheiro. Se é que existem tais coisas, não é? Porque a certa altura eu acho que vamos estar num beco. Estamos sem progressão, sem... Eu não gosto disto que estou a fazer, estou a ganhar dinheiro para, não sei, para os fins de semana ir divertir-me, ou algo assim, mas não é sustentável. É uma palavra que hoje tem muito significado, não é? A vários níveis. Mas eu acho que as pessoas são sustentadas quando alimentam os seus sonhos. E isso vai muito para além da questão financeira. Eu acho que está separado da questão financeira. A questão financeira deve aparecer por acréscimo. E, portanto, a primeira coisa e a coisa mais importante para um estudante deve ser escolher aquilo que gosta de fazer ou que acha que gosta de fazer. Nada impede que depois, no meio do percurso ou no início do percurso, seja quando for, decida, não, afinal, eu enganei-me, não é isto que eu quero fazer. Mas se calhar aí já sabe outra coisa que quer fazer e é importante nós, a humanidade, todos os elementos da humanidade, terem a possibilidade de escolher. Isto soa muito a democracia, não é? A independência e a capacidade de fazermos o nosso futuro. E obviamente os eventos numa vida são em grande parte aleatórios. Mas se nós estivermos a trabalhar para aquilo que achamos que queremos fazer, que nos vai realizar, se calhar os eventos aleatórios combinam-se, ou nós podemos, se calhar, estar mais abertos a aproveitá-los para nos levarem a sítios ainda melhores. E, portanto, tudo isto para mim tem muito significado. Tentar ajudar as pessoas a encontrarem essas oportunidades, ainda que se calhar não tenhamos nós, ou não tenha eu, a capacidade de dar essas opções às pessoas. Em todos os meios de investigação, em todos, e até fora da investigação,
podemos pensar em coisas concretas, não é? Contratos, trabalho. Obviamente, durante os últimos muitos anos, apesar de, por exemplo, ter estado à frente do Instituto de Astrofísica, é muito raro ter a possibilidade de ter algo como um contrato de trabalho para oferecer a alguém. Estas oportunidades aparecem muito poucas vezes. Mas é importante que as pessoas que estão num instituto destes tenham a oportunidade de concorrer, por exemplo, em vantagem para contratos de trabalho que apareçam noutras Claro, instituições. claro. Portanto, acima de tudo, e muitas vezes quando estamos limitados naquilo que podemos oferecer em situações concretas, não estamos assim tão limitados em Oportunidades. criar as condições para essas oportunidades Uhum, aparecerem e isso ser benéfico para as pessoas que estão uhum, a progredir ao nosso lado, à nossa volta. uhum. Acha que o, o conhecimento do universo e as grandes escalas traz um pouco dessa humanidade de olho no olho? Porque teve até um episódio que eu estava a mencionar isso. Existem, enfim, as pessoas estão em várias áreas do conhecimento e isso não tem a ver com áreas do conhecimento, tem a ver com as pessoas. Mas eu diria que na astronomia, pelo menos as duas experiências que eu tive no instituto que eu estava no Brasil e agora nesse que eu estou em Portugal, de que as pessoas costumam ser mais empáticas no sentido de, por mais que eu tenha muitas habilitações, muitos certificados e tudo, ser acessível com o próximo e, ok, somos olho no olho, que talvez em algumas outras áreas a coisa usar as palavras que devem ser usadas, a coisa do ego é talvez um pouco mais aflorada. Acha que o conhecimento da astronomia ajuda nessa perspectiva? Talvez, não sei porque acho que a natureza humana é complicada. Nós, obviamente, temos muitos instintos animais, não é? Nós temos um cérebro que nasce dos animais ou que evolui a partir dos animais e a luta pelo mais forte continua a estar em nós. Temos, obviamente, uma evolução que depois nos permite tentar ponderar isto com princípios mais humanistas. Mas muitas vezes isso não acontece, mesmo quando estamos a estudar estas mais largas escalas da realidade. E, portanto, eu reconheço que mesmo, qualquer que seja o campo, as áreas de investigação, a natureza humana continuará sempre a existir naquilo que tem de bom e naquilo que tem de mau. Gosto de pensar que quando estudamos o universo temos um choque de humildade, não é? Portanto, percebemos que nós somos de facto um grão de poeira ínfimo. É irrelevante para o universo se temos sucesso ou não. Não é? O planeta Terra, hoje em dia falamos tanto de proteger o planeta da nossa ação e isto de facto é importante para nós. Para aquilo que é o universo é irrelevante. Uhum. O que vai acontecer no planeta Terra não tem impacto no resto do sistema solar, no resto da galáxia, no resto do universo, não é? Mas tem impacto para nós. E portanto, muitas vezes, eu acho que nós temos mais acesso, se calhar, nós que estamos nesta área do conhecimento, deveríamos pelo menos ter mais acesso a algo que nos faz ser mais humildes. E talvez perceber que a questão de egos são coisas irrelevantes. Nós temos de facto uma vida em sociedade, vida com os outros, e se calhar é muito mais rico tentarmos trabalhar com os outros do que tentar trabalhar para mostrar que somos de alguma forma superiores aos outros. A superioridade e a inferioridade, na realidade, todos nós deveríamos estar sensíveis a que quando há outros que são
ou que forçamos a ser inferiores, na realidade estamos todos a ser puxados para baixo. E, portanto, só faz sentido tentarmos, enquanto sociedade, sermos melhores, não é? E, portanto, o banho de humildade eu acho que existe. Se escolhemos reconhecê-lo ou não, depois há sempre exemplos de pessoas que escolhem não o reconhecer e, portanto, entrar nesses jogos se calhar mais primitivos de permitir que os egos cresçam. Claro. E há pouco o Afonso falou uma palavra muito interessante, e era no sentido da terra, né, de proteger. E eu queria ir um pouco no sentido não do que falava, mas dessa palavra, proteger. Então, eu diria que, por mais que se faz o que se gosta, tá onde se quer, no final do dia, é o que gosta, mas é o trabalho. E é preciso também que as outras áreas da vida continue, a engrenagem toda continue, então, família, saúde e tudo mais. Sei que o Afonso tem uma atividade muito interessante que gosta de correr, não é? Gosto. Faz isso apenas pela saúde ou também ajuda a dar uma refrescada, assim? Como que é essa relação com a corrida? Tudo isso é saúde. Saúde física e saúde mental. É isso, é E eu isso, acho que é na isso. realidade a corrida, e gosto de correr, e às vezes pergunto-me o que é que me agrada. E eu acho que o que me agrada é o que podia ser algo semelhante à meditação, não é? Ao estar consigo próprio, de alguma forma protegido do ruído exterior, e tentar, se calhar, de uma forma quase inconsciente, amenizar tudo aquilo que são dissonâncias. E, portanto, dissonâncias do dia a dia. Obviamente, as coisas não têm que ser fáceis e, em geral, não são fáceis. E, portanto, nós no nosso dia a dia temos coisas positivas e coisas negativas. E é importante termos também espaço para poder equilibrá-las dentro de nós. E, portanto, eu vejo muito a corrida como sendo uma forma, sendo uma ferramenta para ajudar também a manter-me em algum tipo de equilíbrio, Uhum. de paz comigo próprio. E esse acho que é um ponto muito importante. Eu não tenho cuidado muito dessa parte, mas do corpo físico. Tenho outras atividades, gosto de música, e isso me ajuda muito mentalmente. Mas no final das contas, isso também entra naquilo que o Afonso está falando do sucesso, né? Não adianta a pessoa ter, não sei, 1000 papers, mas chega em casa e não tá bem. Até quanto isso vale, né? Eu acho que é importante o equilíbrio, né? Ser encontrado, né? Eu acho que essa é a palavra fundamental, é o equilíbrio, não é? Termos, de alguma forma, atingirmos um equilíbrio, quer naquilo que fazemos a nível profissional, nos muitos aspectos da vida profissional, mas depois temos também de transportar isto para a vida pessoal e tentarmos equilibrar todos os aspectos de uma vida humana, que obviamente não são só a parte profissional, não são só a parte pessoal, mas portanto temos todo um universo à nossa volta que precisamos também de equilibrar. Isso é algo muito pessoal, não é? Mas eu acho que devemos estar despertos e alertas para essa tentativa de equilíbrio. E quando uma outra coisa que ainda não foi mencionada, mas quando eu penso no Afonso, tem mais um tópico que aparece, que é a comunicação de ciência, a divulgação científica. Sei que o Afonso tem muito apreço por essa área, fez muitas ações nessa direção e acha que faz parte a comunicação de ciência é responsabilidade também do investigador, acha isso? O que você pensa a respeito? Eu nem sequer, se calhar, diria que é responsabilidade do investigador. Eu diria que faz parte da investigação. Portanto, nós, obviamente, estamos a fazer a investigação num determinado aspecto. E poderia não ser astrofísica, pode ser biologia, pode ser o que quer que seja. Essa investigação não é uma investigação pessoal. É uma investigação da humanidade.
E, portanto, não faz sentido fazermos uma investigação que fique de alguma forma trancada a algures, seja com uma pessoa, seja com uma comunidade. Essa informação tem que ser livre. Esse conhecimento, não é? A espécie humana, muitas vezes fala-se da resiliência da espécie humana. Eu não sei se de alguma forma já fomos testados para essa resiliência. Não sei se na realidade temos essa resiliência. Mas nós temos, e faz parte da nossa entidade, um objetivo de aumentar o conhecimento. Isto é um propósito de toda a humanidade. E se alguma vez formos postos à prova, seja com questões internas de, por exemplo, proteção do meio ambiente, seja com questões externas, e podemos perceber ou pensar na possibilidade de um meteorito vir e cair na Terra e ser um evento muito mau para nós. Todos esses desafios, de alguma forma, só podem ser ultrapassados com o conhecimento. E é isso que caracteriza a nossa espécie, é termos essa vontade de adquirir conhecimento e termos a capacidade de depois o aplicar de alguma forma. Todo este conhecimento que nós adquirimos tem que ser de alguma forma implementado em algum ponto da nossa evolução. E isso só pode acontecer se o conhecimento estiver disponível a todos. E, portanto, eu não posso controlar como vai ser usado este conhecimento, mas posso controlar que este conhecimento está disponível para toda a sociedade. E é isso que deve ser. E isso é um ponto fundamental da investigação. Obviamente, hoje em dia isso quer dizer divulgação, comunicação da ciência. E, portanto, isto tem que fazer parte, e faz parte, pelo menos para muitos de nós, faz parte da nossa atividade. A investigação tem que ser depois levada, ou tem que ser libertada para toda a sociedade. E, portanto, daí também o papel fundamental que eu atribuo à comunicação de ciência. Falando então em comunicação de ciência, eu tenho um desafio para o Afonso. Tenho uma escola, o agrupamento de escolas Pero da Covilhã, escola básica de Santo Antônio. É uma escola que eu me conectei com eles algumas vezes dando palestras online. E eu falei lá com a professora de que teria essa série de programas com investigadores para que as crianças mandassem perguntas. Certo. Então, o desafio são crianças entre 7 a 9 anos. Vou preservar o nome de quem fez a pergunta. E queria que o Afonso respondesse com esse nível de conhecimento de alguém que tem 7 a 9 anos. E a pergunta e há um bocado falou dos eventos que acontecem no centro das galáxias, que são os buracos negros e tudo isso. E a pergunta é nesse sentido, que a criança pergunta: como é que são criados os buracos negros? Ok, muito bem. Ora bem, nós sabemos uma forma de criar buracos negros que tem a ver com a morte de uma estrela de grande massa. Uma estrela como o nosso Sol. O nosso Sol não tem massa suficiente para acabar a sua vida como um buraco negro, mas se for uma estrela com mais massa, e há estrelas com 100 vezes a massa do Sol, uma estrela a partir de 10 vezes a massa do Sol, ao chegar ao fim da sua vida, o seu centro vai colapsar, porque tem uma massa gigantesca, tem uma força de gravidade gigantesca. E, portanto, não é como nós aqui à superfície do planeta Terra, não é? Que estamos aqui, estamos bem, não nos afundamos, mas temos que imaginar que o centro de uma estrela destas tem uma massa muito maior e, portanto, se nós estivéssemos nessa superfície, nós, na realidade, estaríamos a afundar-nos ou a ser completamente esborrachados. Ora, o centro da estrela vai ser esborrachado por ela própria e isto vai levar à formação de um corpo que tem uma atração de gravidade tão grande que nem a luz consegue escapar. E aí forma-se um buraco negro. Portanto, o centro de uma estrela de grande massa, quando se chega ao fim da vida dessa estrela, vai colapsar para formar um buraco negro. Ora, estes são os buracos negros ditos estelares. E nós conhecemos exemplos na nossa galáxia. Ora, estes não são, provavelmente, os mesmos buracos negros que estão no centro das galáxias.
Quando nós estamos a falar de buracos negros estelares, estamos a falar com buracos negros com 10 vezes a massa do Sol, 30, 100 vezes a massa do Sol, mas no centro das galáxias nós estamos a falar de buracos negros, por exemplo, no caso da nossa galáxia, que não tem um buraco negro muito grande, um buraco negro de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Noutras galáxias observamos estes buracos negros com 1.000 milhões de vezes a massa do Sol. E, portanto, não pensamos que estes tenham tido origem na morte de uma estrela no passado. Ora, aí começamos a tentar pensar o que é que estará na origem destes buracos negros. Talvez, há muito, muito tempo, no início do universo, nós pensamos ter acontecido há cerca de 14 mil milhões de anos, talvez as primeiras estrelas que se formaram tenham formado esses buracos negros estelares, nessa altura, e depois ao longo destes 14 mil milhões de anos, ou quase, esses buracos negros tenham crescido desta forma espetacular. Mas isto é muito complicado de fazer, e portanto nós, hoje em dia, a teoria não explica como é que isto poderia ter acontecido. Isto é um problema. E portanto começamos a inventar, a tentar imaginar outras formas de fazer nascer um buraco negro gigantesco. E portanto pensamos que no início do universo, com um universo muito dinâmico, ainda não existem estrelas, estão ainda quase a formar-se, as galáxias também ainda não existem, existe essencialmente gás. Talvez existam nuvens de gás que colapsam, não para formar estrelas, que seria o processo que nós compreendemos e que observamos hoje em dia, mas colapsam de uma forma tão rápida e de uma forma tão absoluta que formam logo aí um buraco negro gigantesco. E aí poderia ter 1000 vezes a massa do Sol. Há outras possibilidades também, que é termos algo que surge ainda antes, logo após o Big Bang, que na realidade nós não sabemos o que é, não é? O nascimento do universo. Nós pensamos que o universo terá tido origem num volume muito pequeno. O universo era extraordinariamente pequeno e extraordinariamente quente. E a certa altura as nossas leis físicas já não funcionam e, portanto, nós não podemos pensar o que é que vinha antes. Ou pelo menos não temos ainda física para nos dizer o que é que poderia ter vindo antes. Mas após esse chamado Big Bang, terem restado alguns mini buracos negros que de alguma forma foram também crescendo depois ao longo de toda a idade do universo. E portanto nós não sabemos como é que os buracos negros no centro das galáxias tiveram origem. Hoje em dia estamos a tentar observar galáxias cada vez mais distantes, e ao estarem muito distantes a sua luz demora muito tempo a chegar até nós, logo nós estamos a observar coisas no passado. Não é? E se observarmos galáxias muito distantes, e as mais distantes a sua luz demorou 12, 13 mil milhões de anos a chegar até nós, portanto estamos a observá-las como elas eram no início do universo. Se observarmos estes buracos negros gigantescos nessa fase, podemos tentar começar a perceber melhor como é que eles terão surgido em épocas ainda anteriores e que ainda não podemos observar. E, portanto, hoje em dia a fronteira, digamos, do conhecimento para os buracos negros no centro das galáxias está nessa fase do universo, nessa fase original do universo, e nós estamos a tentar observar objetos cada vez mais anteriores, cada vez mais distantes, cada vez mais próximos do Big Bang, para tentarmos perceber melhor como é que eles podem ter surgido. Mas ainda não temos uma explicação muito boa para a origem destes buracos negros. O que acho que é uma notícia boa, porque ainda temos muito trabalho na astronomia, temos ainda muito que fazer, muito que descobrir. Muito. E nós neste momento estamos a desenvolver telescópios que possam dentro de 5, 10, 15 anos mostrar-nos muito mais sobre os objetos que estão nessa fronteira do conhecimento atual. E portanto, obviamente, neste momento estamos já a trabalhar ativamente para nas próximas 2 décadas termos melhores ferramentas, melhores telescópios que nos possam ajudar a responder a perguntas como esta. Então, para você que fez a pergunta, a gente está falando daqui 10, 20 anos, pode ser facilmente um dos colegas que vai estar mão na massa nesses Pode assuntos. vir trabalhar connosco, não é? Nessa altura estaremos a colocar novos telescópios em funcionamento que talvez consigam responder a essa pergunta. Boa. Olha, Afonso, foi um prazer ter essa conversa aqui com você. Obrigado por ter separado uma
fatia do seu tempo. Muito obrigado também, foi Por- uma experiência muito interessante, muito excitante também, e também que traz muito retorno, não é? Não, mal posso esperar para ver este produto e ajudar um pouco mais a divulgar aquilo que nós fazemos e aquilo que os jovens podem fazer, certamente, e se quiserem, nós estaremos aqui para os ajudar a concretizar esse sonho. Maravilha. Olha, obrigado mesmo por ter aceito o convite e por ter sido tão acessível aqui, como sempre é. E muito obrigado. Obrigado também. Esse programa, o Vozes do Cosmos, só foi possível graças ao patrocínio da Agência Espacial Portuguesa e aos demais apoiantes que acreditaram nesse trabalho. A todos vocês, muito obrigado.